Como é que eu faço o equilíbrio entre o presente e o futuro? E aqui eu estou falando como é que a gente cuida e nutre esse presente, vivenciando esse presente, para que o futuro seja uma consequência disso. Então, como é que eu cuido do meu corpo físico hoje, com prazer do meu corpo físico hoje, para que eu possa colher, enfim, força, flexibilidade, equilíbrio, quando eu estiver na minha fase mais madura, porque eu vou cuidando disso hoje. E não é cuidar no seguinte sentido de preciso fazer, mas a gente encontrar alguma coisa do que eu queira fazer. O que eu gosto de fazer? Qual a atividade física que me dá prazer? Talvez se eu não gosto de academia, eu vou encontrar outra coisa, mas algo que me ponha em movimento para eu cuidar dessa máquina que aqui estamos. E a mesma coisa da minha relação, como eu falo da relação social, não é para virar uma obrigação, mas sim para virar uma prática e um ritmo onde eu possa conviver com pessoas que me deem prazer hoje e continuem me dando prazer lá na frente. E da vida emocional, quando eu digo de nos conhecermos, eu conheci as minhas chatices, eu conheci as minhas manias, eu conheci as minhas rigidez, o que eu tenho de rigidez dentro de mim, para que eu possa ir ganhando também um pouco mais de flexibilidade, para eu poder, na minha velhice, ser alguém mais gostoso de conviver, alguém mais fácil de conviver, alguém mais interessante de conviver. Isso depende do quanto que eu invisto em mim mesmo. Olá, bom dia a todos. Mais um atendimento ao vivo, aqui nas quartas-feiras, às 7h30 da manhã, com o intuito de transmitir para quem nos acompanha aqui um pouco de como é que funciona os atendimentos aqui na Escola Clínica, como é que a gente atua como planejadores financeiros, como atuamos aqui como acolhedores socioeconômicos, e a ideia é mostrar um pouco disso para quem aqui vai nos acompanhar. E eu queria trazer para vocês uma temática. Nesse final de semana agora que passou, nós tivemos um encontro da nossa Escola Clínica, um encontro onde a gente traz, né, a formação dos planejadores financeiros, e a ideia é que a gente possa trazer a temática do último encontro de formação da Escola Clínica foi a longevidade, o poupar para a longevidade, e é sobre essa temática que eu queria fazer o nosso encontro de hoje, com uma pergunta que ficou de uma das pessoas que passou pelo atendimento. Ela escreveu um texto muito bacana, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou ler o texto aqui para vocês, para nosso início, e é a partir dele que vai nos inspirar para falar sobre essa temática na nossa manhã de hoje, e que vocês possam interagir aqui junto. Então, vamos lá? Acho que o ponto o texto aqui que eu vou ler é da Ângela. A Ângela foi atendida nesse final de semana na Escola Clínica, na nossa formação, e nessa formação os alunos que estão em formação, os profissionais prestam atendimentos com a nossa supervisão, dentro dessa temática que foi então a longevidade e o poupar, e é sobre isso então que a Ângela nos escreve, e é aqui que então eu leio o texto dela, exatamente como está no museudapessoa.org, foi lá que ela então publicou. Texto dela: um dos meus maiores questionamentos é sobre como lidar com o desconhecido, presente, futuro. Há pessoas que só vivem o momento presente, em compensação outras só pensam no futuro, o qual é uma incógnita. Será que existe o equilíbrio? Como calcular quanto devemos poupar para termos tranquilidade quando não pudermos mais trabalhar ou até mesmo temos que mudar para um lar de idosos? Minha experiência com essas casas de repouso não foi muito agradável. 2 de minhas tias ficaram nesses lugares e quando me viam perguntavam: quando vou voltar para casa? Hoje se fala em educação financeira, que nos ensina a planejarmos nosso presente e futuro de acordo com o nosso perfil. A pergunta que fica é: como planejar um futuro que não sabemos como será, que talvez dependa de nossas escolhas e que nossa saúde física e mental estão em jogo? Como viver o presente como se não houvesse um amanhã? Como realizar nossos sonhos sem perdermos os momentos presentes que talvez poderiam ser aproveitados com mais intensidade se não estivéssemos de olho no futuro? Fica aqui a minha pergunta. A gente parte de uma pergunta que trouxe então a Ângela num texto que ela escreveu no Museu da Pessoa. Vou deixar o link depois na descrição aqui do vídeo, para que vocês então possam acompanhar qual é a questão dela nessa temática da longevidade do poupar, que é a partir da questão que ela coloca, desse equilíbrio de como navegar entre o presente e o futuro, que a gente vai fazer o nosso encontro de hoje.
e fico à vontade aqui com as interações e perguntas de vocês, né? Mas olha, eu queria então trazer um elemento, ela falou de presente e de futuro, eu vou trazer um elemento primeiro do passado. Por que um elemento do passado? Porque é a partir deste passado que foi então aprendido pelos nossos pais, avós, bisavós, que a gente aprendeu algo sobre longevidade. A maior parte de quem acompanha aqui ainda não está na fase da aposentadoria, está no início da fase da aposentadoria, e é por isso que a gente acaba recorrendo aos modelos que a gente conhece ou conheceu, que na grande maioria, segundo as estatísticas, foram, né, pessoas que tinham um perfil de consumo muito diferente do nosso. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente colocar. Então, 2, 3 gerações atrás consumiam muito menos do que as gerações que acompanham aqui ou quem está nos dias atuais. O padrão de consumo mudou e a estatística, a expectativa de vida também mudou muito. Então, homens, há 2, 3 gerações atrás, era usual que morressem perto dos 50 anos de idade e já eram velhos na cidade. E o que a gente vê hoje, para as crianças que nascem hoje, o risco de viverem até os 116 anos, o que traz uma tônica absolutamente diferente e que vai impactar o nosso fluxo de caixa de uma maneira que vai demandar, sim, que a gente faça um planejamento para esse momento que é tão diferente daquele que eles vivenciaram, né? Quero dizer com isso que quando a gente olha para o passado, que foi aquela escola, a gente pode imaginar que na hora da nossa aposentadoria seria o momento de parar de trabalhar e o momento de vivenciar um pouco uma pausa, um pouco mais de tranquilidade, e isso era um momento breve até a finitude. Hoje esse tempo se estendeu, como eu acabei de falar, ele se estendeu por muitos anos, a gente tem quase 50 anos depois de nos aposentarmos aqui, é uma vida adulta inteira, para que a gente possa então pensar o que vamos fazer nesse momento. Será que parar de trabalhar e fazer nada vai ser uma alternativa? Parece que não, né? E aí sim, a Angela coloca aqui no texto dela a questão da saúde física, da saúde mental, e eu vou incluir aqui a saúde social, a nossa saúde espiritual, que cada um possa entender por isso, como é que a gente cultiva isso ao longo da nossa jornada, e aí sim começa a nossa primeira questão: como é que eu cuido do hoje, sem esquecer do amanhã? E aí também não ficar só esperando amanhã e viver o hoje, essa pegadinha, que é o que ela chamou então de como é que a gente encontra equilíbrio neste encontro entre presente e futuro, com o que nós aprendemos de passado, que eu acho que é uma memória muito bacana, importante da gente colocar, principalmente no que tange precisar de menos para viver. As gerações anteriores nos mostraram que era possível viver com muito menos. E esse muito menos, quantidade, consumo, tinha a ver com muito mais qualidade, essência, encontros mais verdadeiros, no sentido de que, se as férias eram na casa de um familiar, vocês conseguem imaginar as férias nos dias atuais na casa de um familiar? Passar 30 dias na casa de alguém, ou receber um familiar, uma família inteira, ou mais do que uma família, na sua casa por um mês inteiro? A gente não tem mais esse mesmo olhar na maior parte de nós. Isso não é uma prática, mas isso era mais econômico, vamos combinar, e demandava muito mais em profundidade de relacionamentos, porque receber alguém por um mês inteiro ou ficar na casa de alguém um mês inteiro significa um encontro e uma possibilidade de aprofundamento das relações que a gente não encontra, infelizmente, hoje. Fora que a gente economizava as passagens aéreas, muitas vezes, as hospedagens, as alimentações, que usualmente nas férias usuais a gente faz fora. E o que eu estou querendo trazer com isso? Que lá sim a gente pode aprender alguns modelos que a gente possa aplicar aqui. Eu estou dizendo para as pessoas não viajarem? Não. Eu estou dizendo para que a gente possa fazer férias só na casa dos parentes? Não. Mas será que eu poderia me arriscar em alguma coisa similar a isso? Será que seria necessariamente ruim? Será que eu tenho modelos diferentes daquele que é, então, contratar um lugar e que eu faça férias, necessariamente férias de consumo? Será que ela pode ter um jeito diferente? Essa é uma provocação para a gente pensar o tempo que virá. Esse tempo que virá, que a gente fica tão preocupado com o seguro-doença lá na frente, da complementação da minha aposentadoria, do INSS, que é tudo isso verdadeiro, também a gente quer suprir o estilo de vida que eu tenho hoje. E aí minha pergunta para todos vocês, como começo de reflexão, é: qual o estilo de vida que vocês querem ter amanhã? Qual o estilo de vida que vocês querem ter no futuro? Que futuro é esse que vocês estão almejando para vocês? É um futuro de dores ou eu venho me alongando desde hoje? É um futuro sedentário ou eu venho me exercitando desde hoje? É um futuro solitário, sozinho, ou eu venho nutrindo as minhas relações desde hoje?
Como é que eu vou cuidando desse momento que está por vir? Como é que eu vou cuidando dessa cena que está por chegar? E aqui eu queria trazer que um dos elementos que a gente cuida, além do nosso corpo físico, que eu falava agora, dessa nossa vida social, essa vida em sociedade, essa vida junto com as pessoas que a gente gosta, que a gente cultiva, é o quanto que de fato a gente nutre isso no nosso dia a dia. Não é tão simples assim, mas é fundamental que a gente possa cuidar disso, né? É fácil cuidar da vida social? Não. Demanda de eu sair do meu lugar de tranquilidade hoje, de que eu estou talvez estafado de encontrar muitas coisas no trabalho, enfim, e me colocar num movimento de pessoas, encontros que talvez eu tenha que exercitar a escuta, exercitar a falar mais de mim. E não sei se eu estou tão disponível assim, e o cansaço é uma desculpa verdadeira incrível. A falta de tempo é outra nos dias atuais, mas que falta que isso vai fazer no futuro? Que falta que vai fazer eu ter nutrido essas relações? Não adianta eu querer colher uma relação e um relacionamento que eu não nutri ao longo da minha jornada. E chegar daqui a 30 anos e falar assim, cadê as pessoas que são queridas para mim que eu nunca mais investi? E de repente elas vão aparecer na sua frente, né? De repente eu vou acessar as minhas redes e elas vão aparecer e surgir e vão começar a ter trocas nutritivas para mim e para elas. Não, essa é uma nutrição que a gente tem que fazer com recorrência e não é simples fazer isso. Vida física, a vida social, que liga necessariamente à minha vida emocional, que é eu me conhecer uma das partidas, né? Será que eu tenho junto com o meu processo estamos falando nesse encontro, de longevidade, de poupança, a partir de um texto, uma pergunta que veio da Ângela, que está publicado no Museu da Pessoa. Como é que eu faço o equilíbrio entre o presente e o futuro? E aqui eu estou falando como é que a gente cuida e nutre esse presente, vivenciando esse presente, para que o futuro seja uma consequência disso. Então, como é que eu cuido do meu corpo físico hoje, com prazer do meu corpo físico hoje, para que eu possa colher, enfim, força, flexibilidade, equilíbrio, quando eu estiver na minha fase mais madura, porque eu vou cuidando disso hoje. E não é cuidar no seguinte sentido de preciso fazer, mas a gente encontrar alguma coisa do que eu queira fazer. O que eu gosto de fazer? Qual a atividade física que me dá prazer? Talvez se eu não gosto de academia, eu vou encontrar outra coisa, mas algo que me ponha em movimento para eu cuidar dessa máquina que aqui estamos. E a mesma coisa da minha relação, como eu falo da relação social, não é para virar uma obrigação, mas sim para virar uma prática e um ritmo onde eu possa conviver com pessoas que me deem prazer hoje e continuem me dando prazer lá na frente. E da vida emocional, quando eu digo de nos conhecermos, é eu conhecer as minhas chatices, eu conhecer as minhas manias, eu conhecer as minhas rigidez, o que eu tenho de rigidez dentro de mim, para que eu possa ir ganhando também um pouco mais de flexibilidade, para eu poder, na minha velhice, ser alguém mais gostoso de conviver, alguém mais fácil de conviver, alguém mais interessante de conviver. Isso depende do quanto que eu invisto em mim mesmo. Se eu não invisto em mim ao longo da jornada, ou seja, se eu não vou me descobrindo e me desvelando ao longo da jornada, o que esperar de mim lá na frente, se não mais cascas, mais medos, mais ressalvas, encontrar as pessoas, de não querer ver as pessoas, de não querer, enfim, me abrir para elas, que é o que a gente pode esperar se eu vou me fechando na minha própria concha. E para isso eu preciso me abrindo para mim mesmo, e depois para o outro, e cuidando de mim, nesse sentido. E agora eu vou fazer a transição para o que a gente vai chamar da nossa vida econômica. A gente tem duas variáveis no poupar, que é como eu coloco meus talentos para o mundo, e eu vou falar da nossa geração de receita, e como é que eu escolho viver nesse mundo, que tem a ver com o que a gente chama da linha das despesas. Então, eu tenho duas variáveis que elas estão absolutamente nas minhas mãos. Como que eu reconheço quais são os meus talentos e o que eu posso ofertar para o mundo, e no universo capitalista eu recebo remuneração por isso, em dinheiro, salário, prolabore, o nome que a gente quiser dar aqui, faturamento, e é como é que eu coloco isso no mundo, e como é que eu posso continuar colocando isso no mundo, como é que eu me reinvento lá na frente, como é que eu penso na minha vida agora, na minha vida daqui a 15 anos, na minha vida daqui a 30 anos, como é que eu vou continuar colocando os meus talentos no mundo, recebendo ou não recursos por isso, e aí para isso eu vou pensar na minha outra linha, que é quanto dinheiro eu vou precisar lá na frente, para esse estilo de vida que eu estou e posso escolher hoje. Que estilo de vida que eu tenho hoje e que estilo de vida que eu posso ter amanhã? Como é que eu posso simplificar ou deixar minha vida mais leve
e que eu tenha liberdade de escolha amanhã, se não construir isso ao longo da jornada. Como é que eu construo uma vida que eu precise de menos? E no sentido de simplificar, precisar de menos, é eu não cuidar da vida para os outros, ou não cuidar da vida dos outros. E aqui uma das pegadinhas que a gente sabe disso, é que a gente comece a cuidar dos filhos, dos netos e esqueça de cuidar da gente. Eu estou dizendo para não conviver, não ajudar filhos e netos? Não. Mas que eu equilibre entre cuidar da minha vida e cuidar da vida deles. E cuidar da vida deles é diferente de eu conviver com eles. Da gente ter trocas, da gente ter visitas, da gente ter experiência juntos, que é muito diferente de eu colocar alguém como meu dependente. E aqui tem uma premissa que a gente gosta e fala bastante aqui na escola, que é da autonomia para todos nós, dentro do possível, que a gente possa nutrir a autonomia dentro do nosso sistema familiar. O que isso tem com longevidade, com poupança? Tudo. Se eu tenho mais membros autônomos dentro da família, no sentido de que possam sim ter sua interdependência emocional, de apoio, de ajuda, de cuidados, mas que as pessoas elas possam colocar todos os seus talentos para o mundo, ainda que elas se sintam mais legítimas e com uma autoestima melhor, a gente tem uma rede mais fortalecida econômica, que é diferente daquele modelo que a gente já teve em algum momento, de um provedor e as outras pessoas como dependentes. Que essa é uma cena que ainda acontece nas cenas familiares. Nas últimas lives a gente falou um pouco disso a partir da maternidade, a partir da transição de carreira, de como é que a gente ainda tem essa figura de um ser provedor e um outro talvez mais cuidador da casa, e que a gente acaba tendo muitos dependentes, e essa cena ela tem suas consequências, e esse é um ponto que a gente precisa cuidar, né? Então aqui está a questão da jornada, né? Eu vou cuidando hoje, tendo prazer hoje, me divertindo hoje nos meus encontros, me divertindo no cuidar do meu corpo físico, me divertindo no cuidar da minha vida social hoje, nos encontros, que eles sejam gostosos, que os chás, os cafés, os encontros sejam gostosos desde sempre. Então, para isso eu preciso fazer aquelas escolhas que não são tão fáceis, né? Caco, bom dia, que chegando por aqui. Como é que eu escolho relações que não têm muito a ver comigo e relações que têm a ver comigo e aqui tem a ver com as escolhas? Eu tenho que falar alguns nãos para eu ter alguns sims. Eu tenho que sair de alguns grupos que talvez não me nutram, ao contrário, que me deixam de cabeça cheia. E como é que eu posso colocar relações que me nutrem, que são gostosas para mim e que eu vou ter mais desses encontros, que é desses que eu quero ter lá na frente. São desses que eu quero nutrir lá na frente, e para isso eu tenho que me dedicar a encontrar com eles hoje, né? Só que para isso eu também preciso falar alguns nãos daquilo que me toma tempo, me exaure muitas vezes, que eu não quero, mas eu permaneço por N razões, cada um tem as suas, para ficar nesses relacionamentos. Porque se eu não consigo escolher as minhas relações, se eu não consigo escolher como é que eu cuido do meu corpo físico, se eu não consigo escolher me autoconhecer, vai ser difícil a gente conseguir fazer escolhas também do ponto de vista econômico de como é que eu coloco os meus talentos para o mundo. Me autoconhecer significa também saber o que eu tenho e que eu posso ofertar para o mundo. Me autoconhecer vai também, nessa minha rede de relacionamento, vai também me servir para dizer, olha gente, eu tenho esses talentos, eu quero colocar para o mundo, me ajudem. Minha rede de apoio, e apoio não é só para dar tapinha nas costas ou quando eu estou mais tristonho que eu quero celebrar, é nos momentos de precisão também. Agora eu estou precisando de um apoio, agora eu estou querendo empreender, agora eu estou procurando um novo trabalho, e é com essa rede de apoio que eu conto. Mas será que eu falo com o Jim, com a Vanessa, com o Caco só quando eu preciso? Ou falo com eles sempre, inclusive quando eu preciso? Será que contamos uns com os outros? Que relações são essas que a gente vai nutrindo? E é disso que a gente está falando, porque a relação ela seja nutrida ao longo da jornada. E aqui eu estou falando de novo do ponto da entrada de dinheiro, como é que eu coloco meus talentos no mundo, do ponto de saída do dinheiro, dessas duas variáveis, de como é que eu escolho sair dinheiro na minha vida. Como é que eu moro? Como é que eu vivo? Como é que eu me locomovo? Como é que eu me alimento? Como é que eu me divirto? Como é que eu curto lazer? Todas essas escolhas de como é que eu educo os filhos, elas têm a ver com aquilo que eu estou plantando lá para frente. Será que eu estou fazendo alguma coisa que eu dou conta agora e lá na frente? Será que eu estou colocando, talvez eu tenha tido um estilo de vida, eu vou colocar uma cena bastante típica, que é então a pessoa tem uma casa de moradia e ela tem uma casa de lazer. Essa casa de lazer fazia muito sentido, porque os filhos eram pequenos, só que aí eles vão crescendo, essa cena vai mudando, e vão mantendo aqueles imóveis de lazer, que talvez virem mais dor de cabeça e custo do que de fato prazer, mas tem aquele gatilho de abrir mão de uma memória afetiva. Abrir mão de algo que fez muito sentido
para esta família ser quem é. Só que às vezes o fato da gente abrir mão, por exemplo, de um imóvel de lazer, talvez abrir mão de um imóvel maior para um imóvel menor, porque esse casal que era o casal provedor, que esses filhos agora já cresceram, pode fazer sentido para que este casal tenha mais liberdade agora, que já não precisa mais acolher os seus, que já não são pequenos, né? E que possam começar a dar espaço para outras necessidades e vontades deles, que senão eles vão ter que guardar muito mais dinheiro. E aqui está a pergunta da Ângela, né? Se eu não vou abrindo mão e me reconhecendo como eu estou em cada fase da vida, eu posso gastar muito dinheiro hoje e ter que abrir mão de muita vida presente para garantir uma vida no futuro que já não faz mais sentido para mim, simplesmente porque eu não me observei. Eu não observei que o meu entorno está adulto, meus filhos, e que eu já posso ter uma outra cena de vida que não é ter um quarto para eles ficarem aqui, para cada um ter a sua morada aqui quando vier, porque eles não vêm, talvez uma vez, 2 por ano. Mas ainda fica aquela ilusão, aquela fantasia ou aquela memória do passado de que foi tão bom que é melhor manter, porque quando um dia, quem sabe, nos encontrarmos, será bom. Mas será que vão se encontrar? E aí eu faço uma outra pergunta. Será que eu preciso de tantos dormitórios vazios, ou de tantos imóveis vazios também, né, ou ociosos, vamos pensar assim, para que um dia possam se encontrar? Ou será que eu posso abrir mão disso, ficar mais leve, custar menos, e com isso poder fazer uma oferta diferente? Vamos nos encontrar numa pousada, numa casa alocada para um Airbnb, talvez num lugar diferente daquele que a gente sempre foi, e poder ser uma experiência pontual, gostosa, que eu até posso ofertar? Liberdade significa que essas escolhas que eu vou fazendo ao longo da minha jornada. E se eu não tenho esse processo todo de cuidar da minha vida social, como eu colocava, da minha vida de autoconhecimento, da minha vida física, que é o cuidar de mim de alguma maneira, a chance de eu colher alguma coisa mais interessante no futuro diminui. Porque meu custo está elevado, consequentemente a minha capacidade de poupança diminui, ou para que eu possa ter uma capacidade de poupança plena e que me supra tudo isso que eu tenho que bancar lá na frente, eu vou deixar de viver o hoje. Aí a pergunta para vocês é: vocês sabem o que é que vocês estão vivendo hoje? E se vocês estão nutrindo esse hoje, e como é que vocês vão cuidar desse amanhã? Será que vocês estão percebendo a cena, os excessos, eu vou chamar assim, para ficar didático, do que eu tenho na minha vida hoje, para que eu possa diminuir, num bom sentido, de aliviar peso para aquilo que eu preciso hoje, que faz sentido na minha cena hoje, também pensando que eu quero curtir hoje e amanhã? Ou será que a gente quer ofertar muito hoje e ter essa expectativa mais fantasiosa, como eu chamei aqui, para o futuro, e eu vou carregando esse peso sem saber as consequências que ele vai ter ali no futuro? E aí o fluxo de caixa nos ajuda a pensar nisso, né? Quando eu olho a capacidade que eu tenho para poupar hoje, a maneira como eu faço dinheiro, o jeito que eu gasto, eu vou saber se eu estou plantando o que para mim ali no futuro, né? Mas olha que interessante a temática que a gente pode trazer a partir daqui. Eu vou virando um pouco a chave para a gente trazer a cena, que é uma cena mais atual, provocada pela Angélica, que é da nossa equipe, nesse fim de semana, que é sobre o envelhecimento. Quantos de nós olhamos para o envelhecimento? Ela trouxe uma cena, e que eu não vou me lembrar agora do médico que foi autor desse texto, dessa entrevista, que falava que poucos dos médicos atualmente são capacitados ou treinados, né, de alguma maneira, para cuidar de pessoas que estão na fase da velhice. Cuidam de crianças, cuidam de gestantes, cuidam de adultos saudáveis, de jovens, mas não sabem cuidar de idosos, e que pênalti que isso pode ter no futuro. Ao mesmo tempo, nesse final de semana, tivemos o privilégio de ouvir uma das cenas que eu achei muito interessante, nunca tinha escutado, de um personal trainer de idosos, né? E aqui a gente começa a pensar que, ainda que não tenha talvez uma capacitação numa universidade, talvez para médicos cuidarem dessa geração, claro, tem a especialidade da geriatria aqui, mas de modo geral as outras especialidades talvez não consigam, ainda não tenham esse know-how para cuidar. A gente encontra outras profissões se enveredando para cuidar de um público, que é um público que, como eu disse, tem saúde, tem tempo de vida aqui, né, e pode ter com isso com muita qualidade, de se encontrar o presente e o futuro. E aqui, quando a gente fala do envelhecimento, como é que nós, sociedade, como nós olhamos para o nosso sistema familiar, e como é que a gente trata e cuida das pessoas nessa fase do envelhecimento. A Ângela colocava no texto dela aqui um exemplo de 2 tias que foram para a casa de repouso, e que ela teve uma experiência que ela falou que uma experiência ruim, que ela sempre ouvia das tias
que dia que eu vou voltar para casa? É uma cena dura, já acompanhei algumas famílias aqui que tiveram ou precisaram colocar seus pais ou seus avós numa casa de repouso. Claro, tem circunstâncias, famílias e famílias, casas de repouso e casas de repouso. A gente tem muitas cenas diferentes, não dá para a gente julgar para um lado ou para o outro, mas no recorte que aqui a Ângela coloca, essa experiência foi ruim, porque ela sempre ouvia essa questão de que elas queriam estar em casa. E às vezes a incapacidade de estar em casa é porque eu não tenho quem cuide, eu não tenho quem olhe. É melhor, mais seguro para essa pessoa que ela fique lá, mas talvez não seja emocionalmente melhor para ela. Para outros casos é melhor estar lá porque ele não quer se expor dentro de casa com a família, prefere ficar no lugar que tem menos laços, talvez, né? Mas aqui são as escolhas de cada um, e é mais duro quando uma família tem que decidir por isso. E aqui eu pergunto para cada um de nós, e quem está me escutando aqui nesse momento, como é que eu gostaria de ser tratado na minha velhice? O que eu vou fazendo para que eu vá construindo essa velhice, construindo esse caminhar que eu vou ter ali no momento da minha velhice, que tem a ver com a longevidade. A gente não pode esquecer que na longevidade nós também envelheceremos, e esse envelhecer tem uma série de consequências físicas, emocionais, da memória e da vida social, né, de tudo isso que acompanha o envelhecer, que demanda, eu trouxe aqui um campo que é o campo espiritual também para a gente pensar, que é de uma maneira onde a gente vai se reconectando de algum modo, né, para essa questão de eu poder me desligar, né? Um dia que eu me ligo aqui nesse mundo, em um outro momento eu vou me desligando dessa questão, e aí é onde a gente vai talvez se desapegando, e esse desapegar tem a ver talvez com a sucessão, tem a ver com eu ir deixando, passando o meu legado, passando esse meu conhecimento, tudo que eu tenho dentro para fora, que é como eu coloco meus talentos para o mundo, como é que eu vou deixando o meu legado material e patrimonial e intelectual para esse mundo também, e como é que eu vou mudando de cena, né, indo para um outro capítulo, que é o capítulo talvez eu me sutilizar um pouco e começar a ter mais liberdade para eu viver aquilo que faz sentido eu viver aqui, né? Só que quando eu me encontro com isso, eu tenho que saber, de novo, como é que eu vou nutrir essa questão. Eu vou olhar aqui as perguntas, acho que tem, o Fábio colocou, eu vejo o autoconhecimento como um grande desafio. Muitos mal aceitam a condição natural de envelhecimento. Você tem razão, Fábio, o autoconhecimento é alguma coisa que a gente... É um grande desafio, mas ao mesmo tempo eu nunca vi tantas pessoas olhando para si próprias, né? Acho que esse é um ponto bacana, que eu concordo que ele seja um desafio. É um desafio principalmente para essa geração que está agora já envelhecendo, porque não estava dentro da dinâmica das conversas. Fazer isso é muito mais usual hoje, a gente falar das terapias de modo geral, mesmo dos livros de autoajuda, né? Eles têm muito mais tônica, os livros e vídeos e tudo mais que a gente tem hoje, que possam nos autoajudar para o nosso percurso, e essas conversas mais francas também, de alguma modo, né, que eu estou colocando, a gente começa a ter isso com mais frequência, com mais quantidade, com mais acessibilidade também hoje. Então, eu acho sim que é um desafio, Fábio, mas um desafio que a gente vem vencendo de algum modo, porque eu vejo muitas iniciativas nesse sentido, né? A Vanessa coloca um outro texto aqui, que para a longevidade, você recomenda poupar de que forma? Seria um dinheiro investido para cuidar disso no futuro, além do INSS? E se sim, qual seria o valor, né? Quantas vezes o valor do meu estilo? Boa pergunta. Vanessa, a gente tem algumas equações, sim. Essa é uma pergunta interessante. A gente tem alguns cálculos, sim, tá, Vanessa, para a gente pensar como é que a gente pode cuidar disso, mas lembra que todo o cálculo que eu vou te falar agora, ele vai falar a partir do meu estilo de vida hoje. E o meu convite é para que a gente mude um tanto esse estilo de vida lá, ou seja, colocando meus talentos para o mundo, aumentando aqui minha cena da receita e simplificando, colocando mais do que é significativo para mim, que é então diminuindo também as minhas despesas lá no futuro. Ou seja, se eu consigo ampliar de algum modo os meus talentos para o mundo e consigo simplificar o meu estilo de vida, essa necessidade que eu vou te falar agora desses cálculos, ele vai ser menor, e com isso faz com que eu seja mais livre e tenha mais possibilidades de fazer coisas de um outro jeito, né? Inclusive de reduzir o ritmo, se for o caso. Muitos hoje em dia têm aumentado até o ritmo de trabalho, não porque tem que trabalhar mais, alguns sim, a maioria sim, mas porque querem trabalhar mais, porque agora começaram um trabalho que tem mais sentido, que tem mais gosto, e fazem isso de um outro jeito, né? Como que a gente coloca e como é que a gente guarda? Eu vou falar primeiro dos indicadores, depois o onde. Tem alguns indicadores, um deles foi criado pelo Martim Iglesias e a equipe dele, o Leandro, que foi nosso aluno aqui também, que a gente, e toda a equipe deles ali, né?
e esse livro foi publicado também junto com outros dois autores, que é o Jurandir Macedo e a Denise Rios, que eles falam então uma fórmula chamada 1369, a gente inclui aqui na escola o 12 necessariamente, e que ele diz que a gente deveria ter aos 35 anos de idade, para complementar a nossa aposentadoria, a nossa receita bruta anual, ou seja, aos 35 anos de idade eu precisaria ter uma vez a minha renda bruta anual. Vamos supor que uma pessoa ganhe, vou dar um número aqui, 60 mil dinheiros por ano, ela precisaria ter então 60 mil dinheiros por ano aos 35 anos de idade, só para esse efeito e objetivo de complementar sua aposentadoria. E aí ele continua, o livro diz então que aos 45 anos de idade eu precisaria ter 3 vezes essa mesma receita, por isso que é 1369, ele vai caminhando de 10 em 10 anos, começando aos 35, e que ele vai dizer então, depois eu vou pedir para alguém me lembrar de colocar isso na descrição ali, do 1369 12, que é bom vocês terem a fonte para poderem fazer, né, de alguma maneira esse cálculo para vocês próprios. Então quem está assistindo aqui, que está com 45 anos de idade e que ganhasse, por exemplo, 60 mil dinheiros bruto por ano, ou seja, bruto antes de descontar os impostos, deveria ter guardado 6, 12, 18, 180 mil dinheiros com o objetivo de complementação da sua aposentadoria naquele momento onde ela for se aposentar, né? E assim continua, aos 55 anos deveria ter 6 vezes, aos 65 anos deveria ter 9 vezes, é até aí que os autores param, e nós incluímos aqui que aos 75 anos de idade ela precisaria ter 12 vezes a sua renda bruta anual, por efeito de complementar. E complementar aqui eu começo a responder, Vanessa, onde? Complementar o INSS, que a gente entende ser o primeiro lugar, a aposentadoria pública, aquela que é comum a todos, no sistema de repartição que a gente tem aqui no Brasil, que é um sistema de que é mais fraterno, que um apoia o outro, né? Ou seja, eu contribuo para quem está se aposentando hoje, contando que alguém algum dia vai contribuir também para a minha aposentadoria, e com isso a gente tem um grupo, né? Sempre trabalhando aqui no coletivo e não no sistema de capitalização que cada um cuida do seu, né? Então o nosso sistema ele é mais coletivo nesse sentido, então a gente recomenda sim que seja uma complementação, e esse cálculo também parte de uma complementação à aposentadoria pública dada pelo INSS, né? Eu acho que esse é o nosso ponto aqui de partida, de onde a gente pode olhar esse cálculo, Vanessa, como é que eu posso fazer a conta para minha idade e renda hoje e planejar o que eu precisaria lá na frente. Mas o que eu convido, né, nessa primeira meia hora da live aqui para a gente pensar? Que eu pense que, ainda que seja esse meu cálculo na minha receita hoje, que eu possa pensar que eu posso mudar a minha receita lá na frente, e eu posso mudar a forma como eu gasto o dinheiro também lá na frente. E mudar no sentido significativo e principalmente de que ele seja, como a gente gosta de dizer, mais divertido para mim mesmo hoje. Ou seja, que seja mais gostoso para mim hoje, que a vida faça mais sentido para mim hoje, né? Eu acho que esse é o ponto importante, que como é que eu faço com que a minha vida ela tenha prazer e seja gostosa de viver desde hoje, ou seja, com isso que eu não fique economizando o presente em nome do futuro, que esse é um ponto perigoso aqui, é um desequilíbrio também, né? Se eu fico simplesmente deixando de fazer as coisas hoje porque eu quero que alguma coisa aconteça no futuro. E em contrapartida, eu acho que de outro modo para a gente imaginar aqui, é como é que eu também posso fazer uma cena contrária, ou seja, de que eu vou então vivendo totalmente presente, sem pensar muito no futuro e que consequências que eu vou ter lá na frente. E nem sempre quando eu vivo muito intensamente o presente, e eu estou falando muitas vezes de quem diz, a minha vida é hoje, eu vivo a vida hoje, faço tudo o que eu quero hoje, fazer tudo o que eu quero, não necessariamente isso é ser bom. Muitas vezes eu faço o que eu quero, gasto mais do que eu posso, em coisas que nem sempre são gostosas para mim. Mas eu vou fazendo talvez até por não saber. Eu acho que esse equilíbrio de fazer aquilo que você gosta, eu queria separar fazer o que eu gosto do consumir para que eu faça o que eu gosto, né? Nem tudo que eu gosto eu preciso consumir. Nem tudo que faz sentido é essencial para mim, eu preciso gastar dinheiro. Um abraço, um beijo, um carinho, umas risadas, um jogar, um brincar. Olha quantas coisas, um namorar, se divertir, caminhar, conversando, tem quantas coisas, né, que eu posso fazer e que ou não envolvem dinheiro ou custam muito pouco tomar um chá ou convidar para um café uma pessoa que eu gosto muito, para a gente ter horas de conversas gostosas, uma roda de amigos, enfim, que cada um possa compartilhar com alguma questão ali, ou seja, pode custar muito menos aquilo que eu estou dizendo que pode ser muito mais essencial para mim,
seja aí de cuidar do meu corpo físico, eu dei o exemplo aqui da caminhada, por exemplo, como fazer da minha vida social, um receber o outro, né? Do lado aqui, nem me fale, Andy, saudade de abraços, né? Demais. Um ser como eu que gosta de abraçar, então, ainda me lembro, a Andy me fez uma viagem no tempo agora, que a gente recebia os nossos alunos, principalmente no primeiro dia de aula, mas isso ocorria nos nossos encontros, que acontecem intensivamente na sexta, sábado e domingo, e eram presenciais, foram assim por 12 anos, que a gente recebia as pessoas com abraço, todos os facilitadores recebiam os alunos, né, com abraços, enfim, hoje a gente tem que se contentar com os apertos de mão virtuais, né? Mas é verdade, né, de que como é que a gente pode nutrir essas questões, quando eu estava falando, então, tanto do afeto e da conversa e da escuta, disso que nutre tanto a vida física como a vida, de algum modo, a vida social, que elas não envolvem necessariamente dinheiro. A vida espiritual também posso dizer que, exceções aqui, né, a gente tem também, não tem isso necessariamente uma demanda econômica, né, que eu tenho que fazer, claro, respeitando quem contribui com os dízimos e cada um nas suas escolhas aqui, mas que isso não obriga, que eu quero dizer assim, que eu tenha que, para cuidar do meu amanhã, eu preciso necessariamente gastar dinheiro com isso. Eu quero dizer que para viver a vida hoje, será que eu preciso consumir o que eu consumo? Né? E aí eu faço aquele convite que alguns já conhecem, se não conhecem, a gente vai fazer uma nova provocação aqui, de conhecer quais são os seus valores, o que é essencial para você. A gente faz isso aqui na escola a partir de um baralho de valores, que eu descubro quais são os meus valores mais essenciais hoje, e eu comparo o que é essencial para mim hoje com aquilo que eu gasto hoje. E eu estou falando das escolhas que eu faço hoje no meu estilo de vida e que eu posso mudar no meu futuro também para esse meu estilo de vida. Então, o que é essencial para mim hoje? O que faz muito sentido para mim hoje, que eu digo que é muito importante quando eu faço o meu baralho de valores, e eu vou perguntar para o meu fluxo de caixa, para a minha fatura de cartão, para o meu extrato bancário, se de fato meus recursos, a minha dedicação, o fruto do meu suor, aqui do meu trabalho, dos meus talentos colocados para o mundo, estão indo para onde eu quero, estão indo para onde me faz sentido, para onde eu digo que me nutre, que é muito essencial. Será que eu estou dedicando recursos lá? Será que eu estou de fato fazendo aquilo que é nutritivo para mim desde já, todos os dias? Esse é o ponto que a gente pergunta, porque a gente sabe que a maior parte de nós gasta dinheiro com os outros, gasta dinheiro para estar num lugar, muitas vezes, que eu nem sei se faz tanto sentido assim para mim, mas eu vou em restaurantes que eu não sei se eu poderia ou se eu gostaria, mas é porque me convidaram, então acabei indo, e aí fico sempre perguntando, cadê as minhas escolhas, minha capacidade de dizer sim para mim, não para mim mesmo, e sim e não para os outros. Porque se eu não consigo ter essa questão da minha escolha muito clara, se eu não consigo saber quem sou, inclusive com meus baralhos de valores ou autoconhecimento, como a gente falou, o risco de eu ficar refém da vida, e refém da vida a gente vai trazer uma consequência mais complicada, que é como é que estou deixando viver a minha vida lá na frente, o que eu estou plantando, senão o que deu, né, naturalmente acontecendo ali, eu vou ter consequências disso, que é aquilo que a gente vai colher, né? Eu acho que esse é o ponto, né, para a gente cuidar e vigiar, que se eu não olho para o presente cuidando e vigiando, ou seja, nutrindo ele desde hoje, e estou falando aqui que demanda um investimento que não é de um dia para o outro, eu não vou virar uma pessoa super sociável de um dia para o outro, eu não vou começar a caminhar de um dia para o outro necessariamente, né, com ritmo, eu não vou começar a convidar as pessoas para ir para minha casa, não vou começar a meditar de um dia para o outro, mas a gente pode fazer um percurso. A maior parte dos que eu conheço, que estão aqui acompanhando agora, tem 15, 20 anos até que essa cena aconteça, do que a gente chamaria antigamente da fase da aposentadoria. Então tem muito o que trabalhar para que a vida fique mais simples, que os filhos fiquem mais autônomos, que a vida fique mais gostosa a cada dia, né? E mais leve a minha mochila para carregar, e que eu descubra mais meus talentos e coloque eles para o mundo, né? A Vanessa compartilha aqui que nesse final de semana ela refez o baralho dela, e alguns valores mudam, né? E quando muda a prioridade, como é que a gente também repensa as nossas escolhas, né, Vanessa? Que então, quando eu redescubro que de repente um valor meu mudou, né? E que eu falo assim, poxa, isso aqui agora passou a ser mais importante, aquilo deixou de ser importante, eu consigo fazer essa troca, né? De algum modo, desinvestir um pouco de lá, investir um pouco mais cá, e isso agora para mim vai fazer mais sentido, vai ser mais coerente eu comigo mesmo, porque de quem são os valores? Meus. O outro ponto é de quem que é o dinheiro que está ali? É meu, talvez. E aí como é que eu posso escolher com os meus valores fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E a gente tem ainda, eu vou dizer, uma quase incapacidade de fazer isso. É só a gente olhar para os nossos
fluxos de caixa e olhar para onde vai o nosso dinheiro, nem sempre é para aquilo que a gente gostaria ou para aquilo que a gente diz ser mais importante para hoje, né? A Mara está colocando aqui, faça hoje o que queres para o seu futuro, é isso mesmo. Não é simples, né, Mara? Mas é o nosso exercício fazer hoje o que eu quero para o nosso futuro, não só ficar esperando que ele vai acontecer lá. E que as nossas escolhas, como a Vanessa coloca aqui, elas mudam ao longo do tempo, e elas mudam mesmo, né? E vários eventos da nossa vida, como o que a gente tem passado recentemente, faz mudar, tal qual uma mudança de trabalho, a chegada de um filho, por exemplo, uma nova união, uma separação, uma mudança de cidade, quantas coisas podem impactar, né, o que a gente tem, uma transição de carreira, pode mudar o que a gente tem como valores e mudar e impactar aquilo que são as nossas escolhas, que eram pelo menos tão claramente as nossas escolhas, que elas podem começar a fazer uma mudança importante, né? E aí, o que passa para vocês sobre essas temáticas do poupar, da longevidade, do hoje, do amanhã, do envelhecimento? Algumas pessoas escreveram aqui. A Vanessa colocou essa reflexão, escolher só conforme o que já sempre foi e nem se dá conta do que não faz mais sentido, né? Isso é verdade, sim. Vanessa, é muito comum, né, nos atendimentos a famílias que a gente... a Mara tem alguns exemplos de casos que ela atende, ela já atende famílias aqui há muito tempo também, do quanto que em muitos casos as pessoas estão presas num passado, né, e que foi muito bom, e esse é o pênalti, né, que foi muito gostoso, e é difícil elas colocarem assim, rever a cena, porque eu paro de sonhar, como a Mara colocou aqui, tirar as ideias e desejos do papel e colocar no caixa, né, ou seja, colocar para acontecer, mas às vezes para isso, né, Mara, para colocar um novo sonho, para me permitir sonhar de novo, às vezes está tão pesada a mochila que eu falo assim, nem dá para sonhar, né? Eu tenho que cuidar da casa de campo, eu tenho que cuidar dos filhos, que já estão às vezes adultos, eu tenho que cuidar dos netos, eu tenho que cuidar do planeta, que também é verdadeiro, todos nós temos, mas que eu deixo de cuidar, na verdade, do meu dia a dia, de aliviar o peso, para que eu possa até fazer outras ajudas de outra qualidade para todo mundo e colocar os sonhos aqui em pauta, né? A Kellen pergunta, pensando aqui sobre a questão de não saber dizer não para o outro. E aqui um exercício, né, Kellen? E a Kellen já passou na formação aqui com a gente, já atende pessoas aqui na região do interior de São Paulo e faz postagens aqui, acompanha também aqui o Dinheiro com Valor, ela faz coisas interessantes nas suas postagens, mas uma provocação, né, Kellen, que a gente costuma falar é como é que eu posso começar a falar não para mim mesmo, né? Eu consigo falar não para mim, para os meus desejos, aqueles desejos, eu estou falando dos desejos mais impensados, eu vou dizer, falar não para os meus impulsos, né? Eu consigo frear os meus impulsos para eu também poder dizer não para o outro. Então, um dos exercícios para eu colocar não para o outro, eu consegui falar não para mim, né? Eu consegui falar assim, bom, isso aqui não me faz muito bem, eu sei que eu gosto, mas não me faz bem, e eu me perguntar por que é que eu estou precisando tanto daquilo que eu já sei que não me faz bem, que depois eu vou ter azia, vou ter dor de cabeça, vou ter alguma coisa que eu já conheço os efeitos daquilo em mim. E lembrem, só cada um lembrar, estou dando o exemplo aqui da alimentação, que é um típico, né, muito usual das conversas de domingo. Sabemos que não faz bem e a gente vai lá e faz, né? A gente sabe que não faz bem e vai lá e repete. A gente sabe que encontrar aquela pessoa geralmente não é bom, a gente vai lá e encontra. Então, como é que eu posso, sabendo que aquilo não costuma ser bom, ou eu mudar a minha forma de atuar, ou comer menos, né? Ou encontrar com alguns limitadores aquela pessoa, mas que eu possa fazer essas escolhas para mim mesmo, e acho que depois, como consequência, Kelly, a gente ganha musculatura para conseguir falar isso, inclusive, né, na sequência da sua mensagem aqui, que eu consiga com isso, né, me fortalecendo nos nãos para mim, também poder falar os sims para mim, né? Ou seja, quando eu sei que eu sou capaz de fazer alguma coisa diferente, como é que eu posso colocar? Aqui dizer Brasil... Oi, Fabiano, me aposentei, mas não estou conseguindo me adaptar só com a aposentadoria. Todo mês uso dinheiro da poupança. Aqui começa, né? Eu não sei aqui o seu nome, mas vou chamar você de Zé Brasil, que é como está aqui. Mas sim, né? Acho que essa questão ela é usual para a maior parte dos aposentados aqui no Brasil, de se adaptar com essa cena só da aposentadoria, porque na maior parte tem uma queda de receita muito importante, ela chega a ser perto de 50% ou mais a queda de receita que a gente tem, e a gente não muda o estilo de vida, né? E eu acho que esse é o ponto que a gente colocava desde o começo da nossa conversa, a importância de eu ir cuidando da forma como eu vivo a minha vida, do meu estilo de vida,
e também dos meus talentos para o mundo, antes, né? Talvez o que eu estou convidando a maior parte do público que ainda não está nessa fase da aposentadoria, te agradeço muito por compartilhar o seu momento, de que a gente possa ter uma cena que eu consegui simplificar a minha forma de viver, e claro que cada um tem uma cena do que é possível, do que não é possível simplificar, né? E que também eu possa ir descobrindo quais são os meus talentos para numa cena como essa que você descreve, eu poder, por exemplo, falar assim, bom, eu me aposentei, essa cena não está fechando e eu sei que usar o dinheiro da poupança, isso tem um limite. Daqui a pouco não tem mais dinheiro na poupança, né? Se a gente simplesmente só tira. E aí, como é que eu posso, então, talvez reconhecer, primeiro ponto, os meus talentos, para eu poder ofertar para o mundo, e os meus talentos talvez possa ser o que eu já fiz de um outro jeito, ou pode ser outras coisas. Eu vou dar cenas novas que a gente tem visto, né? Eu vou só colocar algumas, cada um tem várias aqui. Tem gente que começa, então, a fazer sanduíche para entregar, assim como tem gente que passa a passear com cachorros, tem gente que começa a fazer cuidado de idosos ou cuidado de crianças, né? Estou dando alguns dos exemplos aqui que a gente tem visto. Algumas pessoas vão dar aulas, outras vão prestar consultorias. E aí a gente tem uma série de possibilidades que cada um tem, tanto de transitar de carreira, como de se reinventar, mas lembrando que todos nós temos muito mais talentos do que aqueles que um dia a gente colocou para o mundo, né? Então, eu posso ter um talento aqui, ter a minha atividade na área administrativa, como teve ao longo da vida toda, mas eu tenho também o talento de cozinhar, que eu não uso no sentido de colocar ele para o mundo, né? De repente, eu ser uma boleira, né? Um exemplo de uma colega há pouco tempo que a gente encontrou, de que ela, de repente, uma demanda ali de uma pessoa do condomínio, ela começou a fazer um bolo, essa pessoa queria então pagar e ela não queria, e de repente ela se descobriu, tinha acabado de mudar para aquele condomínio, ela começou a fazer bolo, ela fez e uma pessoa indicou, e a outra indicou, e a outra indicou, e de repente ela começou a fazer bolo, e aquilo começou a virar uma fonte de receita para ela, é algo que ela tem prazer de fazer, ela estava numa fase de transição também de carreira, do seu empreendimento, ela tinha encerrado uma atividade que era uma loja e começa então a produzir, fazer bolos que ela gosta da cozinha, enfim. Depois ela foi também temperando, porque ela começou a falar, nossa, agora estou desesperada fazendo um monte de bolo que eu não tenho mais tempo para nada. Ela começou a falar, bom, vou fazer alguns bolos até onde me dá prazer e aquilo gera uma receita que é gostoso. Então como é que eu posso me reinventar, né, e encontrar esses talentos? Então a minha sugestão aqui para você é encontrar os seus talentos. Acho que esse é um ponto que eu sempre digo que é mais gostoso fazer dinheiro do que cortar despesas. Redescubra seus talentos, pergunte para quem está no seu entorno, e aí, o que você acha que eu faço bem aqui? Arrisque-se fazer alguma coisa, né? Peça ajuda para a sua rede de apoio para fazer com que esse novo empreendimento, eu vou chamar assim, essa nova atividade, ou essa nova carreira, ela aconteça. Talvez ela possa até partir por necessidade, eu não tenho nenhum problema com a Santa Necessidade, ela é uma grande ajudadora. A Santa Necessidade, eu uso essa Santa Necessidade que eu ouvi com uma amiga querida, Andréa Modesto, uma astróloga, que então ela falava da Santa Necessidade, o quanto que a Santa Necessidade nos ajuda a nos colocarmos para o mundo, ela pode ser o nosso grande impulso no começo, né? Então como essa cena que não está fechando, que você me descreve, então eu vou colocar essa cena dos meus talentos para o mundo, por necessidade no começo, mas meu convite é para que você busque encontrar alguma coisa que também te dá prazer de fazer, que vai ser mais fácil você sustentar isso no tempo, né? Dizer não para o outro e dizer sim para nós mesmos, né? Isso é uma boa, né? Kelly, não é tão simples, mas é ótimo. A Ana Cláudia coloca aqui a importância do planejamento financeiro, reserva de emergência de longo prazo, para complementar a renda na aposentadoria, assunto importantíssimo. É verdade, Ana Cláudia, mas o que a gente está colocando aqui hoje é que sim, ter essa reserva hoje, sim, ter uma reserva de longo prazo, mas que eu não esqueça o nosso grande ponto dessa nossa live de hoje, é que eu tenha qualidade na minha vida hoje. Porque olha o que significa uma reserva de emergência. Se eu ficar só na reserva, estou dizendo que a Ana Cláudia tem razão. A gente precisa cuidar da nossa reserva hoje, sim, e a gente precisa cuidar da nossa reserva de longo prazo. Mas quando eu só cuido das minhas reservas, eu deixo de viver o hoje, ou coloco nas minhas reservas todo o meu medo, o meu receio do futuro, aquilo que a gente leu no texto inicial ali da Ângela, que então ela coloca como é que eu posso fazer esse equilíbrio, né? E sim viver a vida hoje, sim reservar dinheiro, como a Ana Cláudia bem coloca aqui hoje, né? Na reserva de hoje e de amanhã, para complementar, mas que eu tenha qualidade do que eu quero complementar. Eu quero complementar o que eu vou fazer lá na frente, é isso que a gente quer qualificar, mas é fundamental eu cuidar do meu planejamento hoje e amanhã, sem dúvida, né? O Jim coloca uma outra questão aqui, casal aposentado, com poupança formada no meio do caminho, um ou mais filhos, solicita uma ajuda financeira, mas na posição dos pais...
na posição dos pais, ajuda implicará a falta para eles, né? Qual que é a melhor decisão? Eu sempre coloco essa decisão, eu gosto de colocar hierarquia aqui, tá? Eu trago isso não da questão só do que a gente observa, mas também das constelações familiares, de outras lentes, de que eu sempre vou cuidar primeiro dos detentores, vou colocar aqui dos mais velhos, de que eles formaram patrimônio e que a partir do momento que eu cuido de mim, eu vou falar aqui dos pais que então estão querendo agora ajudar os filhos, né? Que eles, pais, cuidando deles próprios, eles vão dar o primeiro presente para a próxima geração, que é não depender da próxima geração. Porque vamos pensar que a partir do momento que eles vão ajudando os filhos ao longo do caminho, eu estou falando de filhos que já têm capacidade de gerar suas próprias receitas, como eles, pais, começaram a trabalhar muito cedo, grande parte das vezes, aos 12, 9, 14, 15 anos de idade, né? Já começaram a trabalhar e não permitem muitas vezes que os filhos façam o mesmo. Então, a partir do momento, eu gosto dessa frase, aqui é uma simplificação de uma fala do Freud, que é a falta que funda o desejo. Eu costumo falar isso para as famílias e eles escutam com dor, mas eu entendo como isso é didático e produtivo depois, né? Porque eu observo as consequências disso. Eu peço para que os pais comecem a desinvestir dos filhos, ou seja, que os pais cuidem deles próprios, que isso é mais legítimo, eles fizeram dinheiro, a herança que eles receberam é deles, que eles cuidem daquilo que é próprio deles e possam viver a vida deles com dignidade ao longo do tempo. Não estou falando para não ajudar filhos, mas ajudar filhos é diferente de ter filhos como seus dependentes, é muito diferente, né? E o que eu estou convidando aqui é para que esses pais cuidem deles próprios, para manter essa longevidade deles com qualidade, com dignidade, e tenham menos risco de ser dependente dos filhos, e aguentem, suportem ver os filhos cuidando das próprias vidas. Se alguma coisa mais justa é que os filhos possam mudar o seu estilo de vida porque eles não dão conta, seja pela carreira que eles escolheram, pelo movimento que eles estão fazendo da vida, enfim, do que os pais tendo que mudar de estilo de vida em função dos filhos, né? Até estou falando de pais, geralmente, que já estão na sua fase de melhor idade, já passaram nos 60, 70 anos de idade, muitas vezes, que não podem colocar em risco o seu próprio sustento em nome dos filhos. Eu não estou dizendo isso que não ajude, mas que cuidado com essa ajuda e que confie na autonomia dos filhos, porque tem uma outra pegadinha, Jim, que eu queria colocar, a segunda. A primeira é de eu não virar dependente dos meus filhos lá na frente, por isso que eu deixo eles com autonomia e cuido do que é meu para mim. E o segundo é, imagina se você não está aqui. Imagina que você viveu a vida, acabaram seus recursos, porque você consumiu ao longo da vida, você veio a óbito, e esse filho não pode contar nem com você emocionalmente, nem pode contar mais com você do ponto de vista econômico. Como é que eles ficam? E por que não assisti-los cuidando da vida própria desde já? Claro que é duro para qualquer pai e qualquer mãe ver os filhos tropeçando na vida, né? Ou muitas vezes passando necessidade, sem dúvida. E é uma cena dura de se ver, e não estou dizendo para deixar a míngua, muito pelo contrário, mas qual que foi todo o apoio que já foi dado, muitas vezes de moradia, de alimentação, de educação, quanto investimento esses pais já fizeram. E aí eu estou falando geralmente de novo, né? Adultos saudáveis, que já são adultos, têm capacidade de ir para o mundo e que possam ir para o mundo, que os pais possam deixar com que esses filhos possam ir para o mundo para assisti-los antes de que eles venham a faltar. E muitas vezes sabendo que esse patrimônio, se não dá conta deles pais, que usualmente têm um estilo de vida menor, sabemos que para os filhos que vão ter mais tempo de vida e que têm um estilo de vida muitas vezes maior do que os pais, se esse patrimônio não dá para um, muito menos vai dar para os próximos, né? Então, cuidado, contribuindo aqui com você, Jim, é que acho que o melhor caminho é que eles cuidem deles próprios, deixem os filhos cuidar deles também, né? Deus, e colocando uma questão, administrador de empresas que virou terapeuta, um chamado da alma, não é qualquer transição, né, Deus, e demanda, né, muitas coisas aqui para que a gente faça qualquer dessas transições, mas é isso, né, que encontrar uma transição que faz sentido para você, que conecta você para o que você encontra seus talentos no mundo. Acho que Deus é um exemplo aqui. A gente até ficou de fazer uma live, ainda não fez, né, Deus? Mas que a gente possa colocar, talvez, esse exemplo de transição, já é uma dos tons que a gente pode colocar aqui na sua apresentação, de como é que é fazer essa transição, né? E os preços que a gente tem disso, que a gente sabe que toda a transição, ainda mais de um administrador de empresas para terapeuta, a gente tem uma transição aqui importante, mas ao mesmo tempo o que você colhe, né? Você que já fez essa transição há mais tempo, o que você colhe hoje em dia para incentivar quem está sonhando com isso muitas vezes, né? Quando faz o que se gosta, né? E aí os recursos vêm, perfeito.
desinvestir dos filhos não é fácil, mas é ótimo, né? A gente podia usar o desmamar também, não é fácil para a gente. O Rodney Mourão está colocando aqui, enxergar essa independência em relação aos filhos como presente que se dá, para eles foi uma abordagem nova que aprendi aqui. Legal, que bom, Rodney. Não é fácil, né? A gente gerar autonomia para os filhos, mas também é um ponto de confiança do que a gente quer para eles, né? Acho que esse é um ponto legal. Confiar na autonomia dos filhos é um grande ensinamento, principalmente para nós pais, tá, Fábio? Para eles é uma consequência, mas para nós pais é um desafio, um grande aprendizado para nós, esse desapego, né? Porque é mais cômodo deixar eles sobre a minha tutela, sobre a minha guarda, sobre o meu controle, e a gente tem que abrir mão da guarda, do controle, né? De tudo isso que a gente tem aqui como expectativa, né? Que nunca pôde contar com os pais, quanto a gente ganha força, e aqui também no contraponto, né, Deus, e como é que a gente, contando com os pais, às vezes não valoriza esse apoio que eles nos dão, a gente acaba interpretando como uma obrigação deles nos ajudarem, né, uma obrigação deles darem os recursos dele pra gente, e a gente relembrar que o maior presente que eles nos deram foi de fato a vida, né, e tudo o restante foi por acréscimo, de algum modo aqui. Muito bom. A Senil está colocando aqui que ela tem uma família grande, todo mês tem ajudado eles, não consegue dizer não. Aqui é um ponto, né? Aqui eu vou colocar esse ponto de sobrevivência muito importante que a Senil coloca, né? Como é que eu posso lembrar que eu primeiro preciso cuidar de mim para depois eu poder ser legitimamente poder ajudar um outro, né? Porque daí a gente pode colocar, eu vou colocar uma palavra dura aqui, mas eu acho que ela é importante, Zenilda, aqui, vira fake a ajuda que você faz, né? Porque eu estou ajudando sem poder ajudar. Eu não estou dizendo que às vezes tem ajuda, uma pessoa está com muito mais necessidade, a gente não pode contar de outro jeito. Bom trabalho para você, Mara, obrigado pela participação. E como é que a gente pode então falar assim, gente, nesse momento, né? E eu acho que isso é muito transparente, essa verdade que eu dizia no começo, que a gente foi muito pouco treinado de falar com os nossos, de falar assim, gente, agora eu estou precisando de ajuda, agora eu não posso mais ajudar vocês, né? Eu acho que tudo isso é um ponto importante. Eu vou ler aqui da Marina para a gente ir se despedindo da live. A partir de que idade dos filhos começar a treinar essa independência como primeiro emprego? Eu gosto muito de uma cena que a gente tem hoje até, que é o Jovem Aprendiz, né? Que eu acho que, se não me engano, é a partir dos 14 ou 16 anos. Mas eu queria dizer que eu vou dizer que esse mundo do trabalho como exemplo, né, Marina, a gente pode fazer desde já, os filhos observando os pais trabalhando, observando os pais, de novo, né, se o pai gosta e a mãe gosta ou não do seu trabalho, isso vai ser a referência primeira que ele vai ter de trabalho, que é por observação, dependendo da idade da criança, e que ela sempre possa ajudar naquilo que é trabalho para os pais. Vamos lembrar, eu gosto sempre de trazer a cena do trabalho doméstico, porque acho que ele é um grande aprendizado. Pode ser cuidar dos animais que tem em casa, cuidar da casa, cuidar do jardim, cuidar da louça, cuidar de guardar os alimentos, cuidar de fazer as compras, né? Cuidar da lista, cuidar de arrumar a cama, de lavar a roupa, de estender a roupa, de todas essas ajudas que a gente vai falar então, que elas fazem parte da pessoa ter prontidão para uma ajuda, que se a gente fosse transferir para qualquer outra cena da vida, ela olhar o que precisa ser feito e fazer, né? Ela ter proatividade para ver que a roupa está no chão, ela recolhe, para ver que tem uma louça suja, ela lava. Ou seja, como é que eu construo isso, se não no dia a dia, que nós fazendo e eles vendo e a gente convocando a ajuda deles, claro, cada um com a sua maturidade aqui para fazer, mas eu acho que a cena do trabalho, se a gente encara o trabalho como nosso sacro ofício, aquilo que é sagrado fazer com meus talentos, né? O meu ofício, aquilo que eu tenho como fazer de sagrado e não um sacrifício. Acho que essa dupla aqui, acho que ela ajuda muito a gente pensar na cena do trabalho, que eu diria, por que eu estou falando do trabalho? Porque acho que o trabalho, né, seja ele como emprego, enfim, é o que vai gerar independência e autonomia para esses jovens, né? Acho que esse é o ponto bacana aqui, de alguma maneira. Puxa, Verônica, eu só vi agora, mas eu vou te convidar para estar aqui na próxima quarta-feira. Vai ser um prazer, Verônica, te receber aqui ao vivo. Vi que você colocou uma solicitação agora, mas agora deu tempo aqui da nossa live. Mas já fica aqui o convite para a Verônica participar na próxima quarta-feira. Se você puder estar aqui mais perto das 7h30, Verônica, vai ser um prazer te receber. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui. Tomara que a gente possa contar com a participação da Verônica na próxima, tá bom? Obrigado, até uma próxima. Deus, obrigado aqui. Quem não trabalha, dá trabalho, né? É isso aí. Obrigado, Deus. Obrigado a todos vocês que acompanharam. E até a nossa próxima quarta-feira. Se tiverem indicações, como já a da Verônica aqui, para participar da live, vão ser muito bem-vindos.
na próxima quarta-feira, 7h30 da manhã. Até a nossa próxima quarta. Tchau, tchau.